voltando a transmitir diretamente da TV Zumbilândia, Costa da Lagoa, para todo o Brasil, e insistentemente pedindo a investigação imediata de Fernando Flores Pereira e Elisete Maria Marques, o casal de sequestradores, junto deles, senhora Rosângela Máximo, Nailde Maria Marques, quem mais esteve na TV? Vitória Fortes, né? Que me denuncia por racismo. Isso é um ato libertário de demonstrar ontem quem fez realmente o racismo contra mim. Quem foi bem tratada por mim foi ela, no meu salão, por várias vezes. E quem foi ostracizada por ela fui eu, que quando construí meu salão ao lado da casa dela, não pude continuar os meus trabalhos por causa das pertinências do grupo que mexe com as drogas, do grupo que eu tanto tenho denunciado, que incomodou 5 anos a nossa família, passando na frente das crianças durante toda a pandemia, esse processo brutal de ostracismo. Com certeza, como são adictos às drogas, também são adictos à pedofilia. O Estado tem que justificar a pandemia, diz o governador Renato. Justificar a falta de barcos, justificar todo aquele fechamento, a guarda municipal dando pau nas pessoas, não deixando nem ir comprar comida, nem sair, toda aquela fobia social e aquele experimento social totalmente ilegal e anti-humano. Mas mesmo mediante essas coisas, não se conformamos, nós, família Arquitetos, pai Renato e mãe Meg, com a maneira, a permissividade tóxica que aconteceu naquela delegacia. Para essas mulheres, para estas pessoas, para esses delinquentes, fazer o uso desacerbado de uma delegacia, de uma unidade policial ao ponto de formar quadrilha de sequestro e estender esses boletins de ocorrência para alguma instituição infantil, como a Vara da Infância e Juventude, e estender isso ao Conselho Tutelar, com vozes da cabeça deles, que eles teriam razão em alguma coisa, usando defender uma abusadora, que ela não foi liberada, pelo contrário, nunca será liberada, segundo a lei, nem depois de 20 anos da denúncia do Serginho, mesmo que ele denuncie ela com 18 anos, e nada aconteça, 20 anos depois ele ainda pode denunciar de novo, para ver que é um crime que não prescreve. E tudo o que eles querem é continuar a perseguição política em cima da mãe, em cima do pai, tentando fazer a destruição da família. São anti-família, são anti-Cristo, são anti as crenças e a construção social das pessoas, para querer impor todo tipo de coletividade tóxica, promiscuidade total, insustentabilidade através das leis fragmentadas, pedacinhos de lei interpretadas naquele pedacinho e não no conjunto todo, aonde até agora já participaram desse conluio o Conselho Nacional de Justiça e também o Tribunal de Justiça, que tem recebido essas coisas, segundo a própria peça jurídica que está nas minhas mãos, e não tem tomado as providências cabíveis a investigar o grupo que tira o sossego, imputa terror a criancinhas, medo, que vem com quadrilha armada na porta da nossa casa, que coage a polícia por 3 vezes, oficial de justiça meio maconheiro, só meio maconheiro, que insiste em programar terror contra o pai de família, que ele precisa de advogado para se defender. Imagina, ele agrediu um inocente. Para Jonas Maconha ser inocente, ele tem que nascer de novo para ser purificado. Isso é meio complicado acontecer aqui na Costa da Lagoa.
Coagir um paciente de câncer usando a ferramenta, o emprego, usando a qualificação estatal de oficial de justiça é crime. É crime. Ele foi conduzido junto com nós por forças especiais até a juíza da infância. A cara dele está no processo, bem como nos vídeos da família. Várias vezes eu pedi a carteira de oficial de justiça dele, o crachá. Várias vezes eu indaguei se ele realmente era oficial de justiça, porque nós desconfiávamos de ser alguém introduzido na justiça para coagir a família, como em outras vezes, em situações provadas pela família, que isso aconteceu, que não são falácias da família, como as falácias da gangue e do conluio. Tortura, tratamento desumano e degradante são crimes inaceitáveis, tanto pela Carta da Constituição de 88, como pela própria Carta de Direitos Humanos. Qualquer carta que exista, ela protege o direito individual do ser humano, mediante a coletividade tóxica. Neolibertinagem é o que praticou o senhor Jefferson Oswaldo Vieira quando decidiu. Ele não liberou a babá, senhores, ele liberou a mãe. Pela própria sentença dele, ele escreveu que não existia nenhuma possibilidade da família ter prejudicado a criança. Mas pela falta de flagrante, segundo o que ele escreveu, não escreveu falta de flagrante, ele escreveu alguma besteira nesse sentido, que então ali apenas parou o processo o senhor Fernando Flores Pereira. Tome bastante cuidado, senhora Elisete, pela ignorância jurídica, ignorância política que vocês possuem ao receber cartinhas e box de conversa com supostas alunas minhas, supostamente alunas minhas, e estarem distribuindo isso na comunidade. Vocês podem estar sendo testados. Vocês podem estar forjando. Neolibertinagem é o que praticou o juiz quando, mediante as evidências apresentadas pela família, mediante as provas, mediante laudos e todos os aparatos da lei sendo usada para fazer aquela investigação, decidiu, né, não enfrentar quem comprava a Justiça de Concórdia através do escritório Badalote e deixou as coisas em panos mornos. Pais jovens não sabiam como se manifestar, enchiam a nossa cabeça que nós teríamos que contratar Badalote, ou fulano, ou ciclano, para conseguir alguma coisa, até que um dia o legista falou para uma cliente minha, bem como outros casos insuportáveis que eu tenho que carregar comigo, eu quero que você mande um recado para a Meg. Não falou assim, mas desta maneira, e depois conversamos eu e ele nas redes. O fato da justiça estar desse jeito, que eu já eu sei que o meu trabalho acaba sendo inútil mediante o judiciário carniceiro, mediante o judiciário trabalhando para grupos internacionais, grupos políticos, não me lembro exatamente como ele se referiu. Ele quis dizer que o judiciário trabalhava para uma seita conivente com abusos. Foi isso que ele quis dizer. Por isso que aquela sentença foi daquela maneira. Cuidado, senhores. Vocês podem estar defendendo algo que não se defende em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo vai pegar leve com este juiz. E muito menos com o Fernando, com a Elisete, com a babá. Senhores, como diz o policial e psicólogo para mim, na frente da minha casa, não se preocupa, querida. Se tem registro, se tem boletim de ocorrência, tá tudo lá. Vejam bem, senhores.
Por favor, meras mocreias infiltradas em instituições querendo fazer a liberação da permissividade tóxica de meros abusadores, tanto da lei, quanto da ordem, quanto das escolas, quanto do posto de saúde, quanto da comunidade. Usando um textinho do Instagram forjado por eles para se livrar, veja bem, senhores, de serem investigados por possíveis abusos. Anterior, inclusive, aos fatos que eu tenho relatado através das plataformas. Abusadores apoiam abusadores. Os grupos de abusadores se apoiam entre si. É igual grupos políticos, eles se identificam. É como diz meu amigo e especialista em coletividade tóxica da Ilha da Magia. Acende aquilo, aí é só nós acender e ali fora nós somos da coletividade tóxica. Por isso você é ostracizada. Para que eu não carregue nenhum tipo de problemas e fique querendo ser aceita. Eu nunca serei aceita pela coletividade tóxica e pelos grupos de abusadores. Pelos grupos adictos à pedofilia. E grupos que tentam justificar uma pandemia. Os mesmos que tentam justificar os delitos da alteração do histórico escolar do meu filho são os legítimos abusadores. Psicologia Dark, está chegando agora, ó. A informação da professora, eu já vou ter aula daqui a pouco. Acabou de bipar aqui, eu já vou ter que entrar ao vivo com ela. Antes de fazer o vídeo, provavelmente vou ver a live antes de entrar no vídeo que vou mostrar a conversa com o Conselho Tutelar. 3 anos depois dos atos ostracistas de 2018. Vou também ler a sentença canalha do Ministério Público, calcinha, canalha, que protegem de todas as maneiras os seus juízes malditos, deploráveis, e a lei fragmentada, e ser abusador, através da própria lei, não praticar a justiça, prevaricar e insistir nisso. Isso não significa que essas pessoas não estão numa enrascada, porque elas produziram uma peça jurídica para sequestrar a guarda dos nossos filhos. E lá já estava preparado o pós-evento, que está extremamente coligado com o que aconteceu naquela cidade que eu tenho denunciado para tentar calar-me, acabar com os meus vídeos e acabar com qualquer citação que Sérgio Henrique e Renato possam também vir fazer nas redes, compilando com o trabalho da mãe de família iniciado nos atos terroristas que sofremos naquela semanada do dia 2, depois de ter sido espancada em via pública. E como diz o Renato, sai por aí para ver se eles não promovem um grupo aí para te espancar de novo. Veja bem, senhores, usar isso, usar a história que uma babá foi liberada. Senhores, ela não foi liberada. Ela nunca será liberada do que ela fez, nem pela justiça e nem pela mãe de família. Nunca a família pediu nenhum real para aquela mulher, e muito menos para o amante dela. E o que nós estamos pedindo para a justiça é relativo a indenizar, ter invadido o sangue, ter mexido na saúde do Renato com protocolos imbecilizantes. Nenhum momento nós estamos usando a causa dessa suposta mulher inocente. Supostamente inocente por que peritos? Peritos ilegais, inconstitucionais. Nando e Elisete são apenas coletividade tóxica, sociedade tóxica e decadente, imorais, ao apoiar uma possível sequestradora de bebês, porque a intenção naquele momento era também o sequestro do bebê. Estavam trabalhando bem para isso. Eu acabei com a festinha deles no dia que o Sérgio deu tapa na cara dela, e eu resolvi examinar porque ele tinha dores.
dores. Não conseguia sentar de cavalinho no meu colo para nós descer as escadas do apartamento dela. E fui investigar e aí fomos para todos os procedimentos. Ele bateu na cara dela e sinalizou. Ele foi um herói naquele momento. Ele denunciou ela e pegou ela em flagrante. Não adianta manifestar-se favorável a isso, senhores, porque vocês, como eu disse lá no passado nos meus vídeos, não se metam nisso. Mas como a Elisete é caruda, ela ameaçou o Renato de fazer coisas que ele nem pode imaginar. Eu já denunciei que ela, por ser rejeitada por Renato, e também pela mãe de família e pelas suas convicções sexuais abusantes e abusadoras, pode sim agir psicopaticamente, sim, ela contra nós. Agora, não como Vitória Fortes relata nos boletins, que eu estou sendo processada por pegar um espeto e espetar. Eu estou sendo processada por tentativa de homicídio, por pegar um espeto e espetar a mão de um outro vizinho. Prove, senhora Vitória, qual espeto? Quando eu espetei um vizinho? A má fé de vocês é tão explícita que justifica vocês defender uma estupradora, uma abusadora. Pelo nível da má fé tão grande que vocês tentaram coagir pessoas ignorantes, pessoas analfabetas, ignorantes em relação ao que vocês estavam pegando um textinho montado e convencendo pessoas, ainda mais contra a mãe de família, ainda mais contra a Meg Cabeleireira. Por mera inveja, não querer que o salão funcione, não querer que essa causa seja reaberta, por estarem protegendo a pedófila. Isso é muito triste. Isso é tão deplorável quanto a tortura, o tratamento desumano e degradante que vocês praticam através do grupo há mais de 5 anos contra nós. E que o Ministério Público de Floripa nunca tomou uma providência para proteger a família disso, para moderar essas pessoas. E o momento é agora e o lugar é aqui. Vocês viram como minha voz voltou linda? É porque eu fui lá no Dr. Denésio fazer uma consulta e recebi, né? E recebi essa voz linda. Gostaram? Obrigada, Dr. Denésio. A gente sempre sabe quem está com a gente. Eu tenho um advogado analfabeto, mas ele é excelente com as leis, principalmente com a lei natural. Ele é perfeito. Não é prefeito, não. É perfeito. Perfeito. Como indagar um juiz? Como indagar um juiz, senhores? Se hoje eu indagar o Alessandro Argenta e o Jefferson Oswaldo Vieira, eles vão dizer para mim: senhora, é muito mais sensato nos dar valor ao atestado, a todo o procedimento agora, do que dar... Aqui eu perdi uma linha. Ter dado naquela... ser precipitado. Veja bem, como é o direito positivo. E ter se precipitado de fazer isso naquele momento. Eles sempre têm desculpa para tudo. A lei real não funciona assim. A lei natural não funciona assim. O momento é agora e o lugar é aqui. O momento é agora. O lugar é aqui. O momento é agora porque o Sérgio completa 16 anos, dia 17 de maio. E o lugar é aqui porque ainda não caiu a bandeira e a camisa que está no luto lá em cima. Não caiu. A hora que ela cair, estará resolvido. Entregue as forças da natureza, de uma natureza abundante na costa da lagoa, preservada, da qual nós temos muito orgulho de estar nela, inserido nela, protegido por ela, independente de qualquer canalha abusador que esteja infiltrado aqui. Entendam, senhores,
A natureza das coisas sempre protegerá a natureza das coisas. Crianças são protegidas pela natureza das coisas, pela lei. O Sérgio não se contamina com essas mulheres. Com todas essas mulheres que atentaram contra ele, ele não se contamina. Ele está preservado disso, para ter família, para ter mulher. Como ele diz lá no canal dele, ele quer ter família, mulher e filhos. Filhos ele já nem sabe mais, mas mulher ele quer ter a vida dele. Ele tem claro que ele é um homem, que ele foi bem criado e que essas canalhas querem distorcer, chamando ele de ser gay na internet, chamando ele de um monte de palavras relativas à homossexualidade, todas vindo do grupo dessa Nailde, usando ataques no canal da criança, marcações no canal da criança. No canal da criança não tem nada de errado. Tem eles fazendo uns barquinhos, produções. Agora eu não tenho nada aqui para mostrar. Ali atrás tem um dos aviões deles. Agora eles estão fazendo um barquinho para o Feiturinha, que é o barco do Feitura. Eles estão trabalhando nisso, lá na oficina, distraindo, enquanto eu não tenho tempo para dar aulas teóricas, porque eu tenho que estar aqui como mestra de corrigir a própria justiça. Ou seja, a injustiça promulgada nesta capital para Santa Catarina, em Santa Catarina. O estado que mais deveria condenar abusadores sexuais, o estado que tem uma sensibilidade, no geral das autoridades, maior, tem competência. Estou dizendo que vocês são competentes, não me estranhem, senhores. Eu sempre disse que tem dois bolos, o bolo dos apoiadores da pedofilia e o bolo dos apoiadores do combate. Senhores, no início, quando fomos abandonados pela escola, abandonados por tudo, por causa da fraudemia, da pandemia e dos ataques do Estado maldito, eu trabalhava com playlist de educação no YouTube. Evoluímos para a Khan Academia. Cadastramos na plataforma. Cadastramos o Serginho na plataforma. E eu tenho as datas que provam o cadastro do Serginho, quando que ele já não fecha com o histórico que os canalhas da prefeitura tentam impregnar no histórico dele para se livrar das culpas de ter sido omissos, de ter sido um bando de canalhas, usando pandemia para pegar dinheiro público. Quanta gente que usou essa pandemia para os seus negócios, para extrair dinheiro público para os seus negócios. Foi uma farra, foi uma festa. Ninguém tem moral para cobrar nada, mais nada dessa família. Em momento nenhum eu fui lá pedir um vale gás, muito menos um Bolsa Família, muito menos dinheiro para construir o meu salão aqui, usando nada que não fosse doações de materiais e pequenas porções de materiais para pouco a pouquinho durante esse processo que foi a construção de 3 a 4 anos. Foi 3 anos, pai? Quantos anos para terminar a casa? 5, né? 5 anos nós demoramos para terminar a casa. Então ele foi bem fragmentado. Compra um saquinho de cimento, puxa lá da praia, faz um pouquinho, né? Até para o Renato se ocupar, porque o Renato, um homem trabalhador e honesto e não desempregado, como diz a maldita 10ª delegacia, ele, para comprar o suplemento dele, ele precisa ter uma ocupação. A gente aprendeu a fazer do pouco muito e grandes resultados, e não aceitaremos que uma justiça bunda mole, incompetente, inadimplente venha para cima de nós, como um rolo compressor, querendo tratorar uma família estruturada. Sinto muito para vocês. O trabalho de vocês é investigar abusadores sexuais, possível abusadores, mulher chacrete desfilando loucamente com o celular, aos olhos de testemunha. Não está bem intencionada.
não está bem intencionada. Por isso que ela apoia a babá abusadora. Porque ela vive essa frequência, é uma frequência. Qual é a frequência? Tá, essa aí. É só nós soltar os filhos e eles vão para cima deles, para a parte mais frágil da família. Nós estamos protegendo os filhos desses ataques malditos. Se a justiça não quer entender, eu estou pouco me lixando para vocês. Eu vou postar esse vídeo, gravar o Ministério Público, marcar o Ministério Público nas redes, vou gravar a sentença de vocês nas redes e vou dar um prazo máximo para vocês. É um prazo máximo. 24 horas. Não devia ter prazo nenhum, vocês já deviam estar prontos para expedir todos os mandados contra esse grupo. Ninguém mais suporta. Ninguém mais suporta o que eles provocaram contra a família. Ao menos nenhum integrante da minha família suporta isso mais. E nós exigimos medidas, porque tem todas as instituições envolvidas em tudo que é se levantar contra nós. Enquanto existe um trabalho a ser feito, existem abusadores para ser autuados, não a família. Poxa! Controle mental de la secta, né? David Icke, né? A gente não vive esses controle mental da seita judiciária, da doutrinaria positivista. Eu provei isso na frente da professora e das suas oficiais de justiça. Eu disse, eu não sou obrigada a nada disso, isso aí é a seita positivista de vocês estão fazendo tudo errado, tem um conluio perseguindo essas crianças, perseguindo a mãe, enchendo o saco, vocês não estão vendo que ela desceu de uma sacada, que ela está aqui provocando, criando todo o atrito? O que mais eu preciso fazer para vocês entenderem, tá diante dos olhos de vocês? Eu não vi nenhum relatório, nada positivo em relação à família, em nada do que foi apresentado até agora. O que é isso, Ministério Público? Como que vocês querem que eu fale disso, a não ser me reportando a uma gravíssima delinquência deliberada lá dentro por parte de vocês? Me expliquem. Silvia Gimena, nós já detectamos quem é. silvia.inês77@hotmail.com. Moradora da Vila Verde, Costa da Lagoa, professora aposentada, pediu para ser não identificada pelo Conselho Conselho Putelar. Por isso que ela não poderia ser putelarmente constrangida a identificação. Então eu como tutela dos meus filhos, estou aqui te constrangendo por ter feito uma denúncia falsa. Você nunca teve contato com a família. O governador está soprando aqui no vídeo que nunca teve contato com a família. Ela não sabe nem o meu nome. Mas Vila Verde tem um conluio forte com a Elisete. E também um conluio forte que tem a ver com dinheiro público, que deve ser investigado imediatamente pelas instituições de Santa Catarina que estão procurando aonde está o dinheiro que vem de ONGs internacionais para a mão de pessoas que produzem todos esses delitos. Eu não estou acusando a senhora Silvia Gimena, eu estou pedindo uma investigação abrangente, tanto dela quanto da senhora Elisete Maria Marques e da senhora Nailde Maria Marques. Senhores, pé no freio só na lenda, pé no freio só na lenda, pé no freio só na lenda.
O controle que vem da seita judiciária é, por exemplo, vamos pôr uma assistente social lá. Ela vai achar um monte de defeito lá e nós vamos fazer um relatório e ferrar com a família. Não vai, não, porque eu não sou controlada pela seita de vocês, eu sou indivídua, livre por natureza, conheço meu direito natural, legalmente constituído como mãe, sou uma mãe presente, não sou uma mãe omissa, sou uma mãe prudente, meus filhos estão lindos, cada dia mais bem cuidados, mais ativos na comunidade, para o bem e não para o mal, sempre graças do Pai, acompanhado pelo Pai. Vocês querem tirar a instituição Pai, através daquela lei que vocês estão fomentando na Assembleia Legislativa, e eu sou extremamente contra. Essa lei aqui que eu já falei, 646 de 2024, que vai extinguir os pais de família. É pai, sim, é o genitor e pai. Apoiamos, sim, que os filhos andem com o pai e andem com a mãe. Incrível que as denúncias infundadas de vocês dizem que, horas, os filhos só ficam escutando vídeos da mãe e, horas, os filhos estão o dia todo trabalhando com o pai. Tentaram emplacar um trabalho infantil, não vingou, agora vocês foram para pais abusantes. Agora vocês foram para esse nível da conversa, provando a total irregularidade das denúncias. Senhora Silvia Gimeno, a senhora entrou numa quadrilha de denúncias infundadas que não correspondem com a realidade dos fatos, nem com o nosso histórico, nem com a nossa história, e a senhora deve ser investigada e não protegida por nenhum conselho tutelar, e muito menos protegida por um segredo de justiça que não protege os pais, mas protege você? Aí a legítima que dá o tapa e esconde a mão. A legítima que dá o tapa e esconde a mão, como diz Renato, é você. O segredo de justiça não funciona desta maneira, mas tem sido usado desta maneira. E por isso que eu pergunto como indiciar um juiz. Um ou muitos? Sim, é possível indiciar um juiz. É preciso material teórico, material digital suficiente para mostrar para o Tribunal de Justiça que ou vocês fazem alguma coisa ou pode piorar muito mais. Porque eu posso traduzir isso que eu estou falando e pedir ajuda internacional também. Apesar de ela estar dentro do Brasil, ela está em cima de todos esses atos inescrupulosos de juízes, do conluio dos juízes lambão, dos juízes desonestos, do totalitarismo. Lamentável. Lamentável fazer totalitarismo usando crianças. Lamentável negar a justiça para um bebê. Negar a justiça significa manter a babá solta para cuidar dos filhos dela. Jefferson, você foi calcinha, você foi fraco. E agora é a hora de você falar toda a verdade. Por que você fez isso? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Daqui a pouco eu volto.